Agora, Alexandre, a gente sabe que toda essa pressão por gastos tem muita relação com se tentar fazer a economia andar melhor, produzir resultados mais efetivos em termos de crescimento, gerar emprego, enfim, criar um clima de satisfação. Se a equipe econômica ou o governo caminharem para esse lado, afrouxando o teto de gastos, dando um jeito, não chegando no impeachment, como alertou Paulo Guedes nesta semana, mas dando um jeitinho de conseguir liberar mais recursos para infraestrutura, para projetos, para programa social, tem o Render Brasil, tem Pro Brasil. Como é que você vê a economia brasileira nos próximos 2 anos, contando o governo Bolsonaro? Eu acho que, enfim, alguma recuperação acontece por uma razão muito simples, né? A gente espera, né? A gente não sabemos, mas a gente espera que 2021 seja um ano em que nós não tenhamos 5 ou 6 meses do país parcialmente paralisado por força de um evento sanitário, né? Então, a gente está ainda hoje com boa parte da população em casa, ainda bem, né? A gente está tentando mal e mal conter esse processo infeccioso. Enfim, próximo ano não vai ter isso, então apenas esse fator já deve fazer com que o produto cresça em algum grau. Agora tem sempre essa história de não, a gente precisa crescer e para crescer a gente precisa gastar mais. Principalmente a gente precisa gastar mais em infraestrutura. Pô, eu estou com 57 anos, eu estou ouvindo isso há muitos anos, né? Não é de hoje. Então, há algum tempo a gente tinha o PAC, né? O PAC era o Programa de Aceleração de Crescimento, o que ia fazer a gente crescer. Sempre tem a história de que a gente vai fazer obras de infraestrutura que a gente tem falta de infraestrutura no Brasil, é um fato autoevidente, a gente olha em volta, então realmente não tem. Agora, o governo não consegue fazer isso. Essa que é a verdade. Quer dizer, quando você fala em aumentar gastos no Brasil, sempre vem com o discurso de que vai ser para a infraestrutura. Na prática, isso aí acaba sendo direcionado para alguns grupos específicos. Que grupos? Principalmente funcionalismo, né? O Brasil tem um trabalho recente, Felipe também deve estar, acredito que Helena também, quer dizer, tem um esforço recente do Tesouro Nacional de construir um conjunto de contas fiscais que abarque não só a União, para as quais a gente tem dados com bastante qualidade, mais de 20 anos, pelo menos de 97 em diante, é a mesma série histórica, mas englobando também estados e municípios. A gente olha para isso, quer dizer, o crescimento da despesa pública desde 2010, que é quando essa série começa em diante, ele não parou, mesmo depois do teto de gastos, a gente continuou a gastar mais. Vamos lembrar, o teto de gastos se aplica, no caso, ao governo federal. Governos estaduais e governos municipais não têm nenhuma restrição a isso. Onde eles gastam? Gastam com o pessoal, né? Principalmente. Né? São os outros poderes também, caso eles têm o judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, quer dizer, todo mundo, a gente vai olhar para o aumento de gastos, ele acaba beneficiando uma parcela pequena da sociedade. Isso não vira investimento. Não virou quando a gente tinha condições de fazer isso virar investimento. Né? Há muito tempo, o setor público no Brasil se revelou incapaz de lidar com a questão de investimento em infraestrutura. Né? A gente está vendo aí o que aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato vamos dizer, a ponta do iceberg do que aconteceu com o investimento em infraestrutura no Brasil. Né? Então, a ideia de que a gente vai gastar e vai crescer, eu acho que é uma ideia que já se provou equivocada. Se gasto público, aumento de gasto público levasse a crescimento, né, o Brasil era campeão, mas assim, campeão da galáxia do ponto de vista de crescimento do PIB. Ninguém teve, assim, num país grande, teve o crescimento real de gastos que o Brasil teve. Felipe lembrou, atenção, muito bem, cada governo entregou uma carga tributária maior do que no governo anterior. Isso é um fato absolutamente verdadeiro. E as contas públicas seguiram se deteriorando, quer dizer, a conclusão inescapável é que o volume de gastos no Brasil tem crescido de maneira praticamente ininterrupta nos últimos 20, 25 anos. Né? Que benefícios isso trouxe? A gente consegue ver isso? A nossa educação é boa? Não, a nossa educação não é boa. A segurança é boa? Não, a segurança é um lixo. A infraestrutura é boa? Não, ela está caindo aos pedaços. Quem é que se beneficiou nessa história toda? Né? Basicamente, quem se aposentou e funcionalismo. Essa é a triste sina que a gente tem aqui.
Então, quando eu vejo esse tipo de argumento, né, que vamos afrouxar o gasto que a gente precisa crescer, precisamos crescer, quem é cara pálida? Quem é que está, de fato, se beneficiando desse modelo? Né, assim, fica escrachado. Estava uma manchete de jornal, acho que até a Helena chamou a atenção no Twitter, né? Era o TJ de São Paulo pedindo um aumento de X bilhões, porque, enfim, exatamente nesse momento que a gente precisa gastar um pouco mais com justiça, né? Então, enfim, eu olho para isso eu vejo o pior, eu desconfio que essa posição vai ser ganhadora. Essa posição vai ser ganhadora e a gente vai ter um sério problema de crescimento, exatamente por tudo aquilo que o Felipe disse, quer dizer, porque isso não sai de graça. Né, se você começa a ter um desequilíbrio grande, a dívida começa a seguir a trajetória que está sendo antecipada pela IFE, por vários outros analistas, a dívida que vai crescendo, chega a um ponto que sinaliza a dificuldade dela ser paga, isso vai aparecer, ela já está presente. Né? Se você for olhar a taxa de juros que são cobradas nos títulos mais longos da dívida brasileira, estão muito acima das taxas curtas, não é simplesmente que vai normalizar em algum momento a política monetária. As pessoas já estão embutindo ali um prêmio de risco, você cobra mais caro daquele que você vê menos chance de te pagar. E é exatamente isso que a gente está vendo no Brasil hoje.